Boa noite, muito boa noite, queridos. Bem-vindos, botando um filtro aqui para melhorar a face da mulher, porque hoje é sexta-feira. Gente, última live de agosto de 2025, última live do nosso circuito aí de 15 lives de agosto, em que a gente resolveu falar sobre violência doméstica o mês todo, né, em referência, em alusão ao mês do combate à violência doméstica. E hoje eu vou receber a doutora Andréia Scheffer, eu acho que é assim que fala, deixa eu convidá-la. E nós vamos falar de violência institucional. Aí, já me fala de qual é a cidade que você está me assistindo, qual é o estado. Deixa eu ver se a doutora... Meu Deus. Olá! Olá, oi, Tudo tudo bom, bem? doutora? Me ouve bem? Ouço bem. Deixa eu tirar esse filtro aqui que entrou. Agora eu não Para sei finalizar o tirar. agosto. Pois é. Não consegui, mas enfim. Ah, peraí. Um instantinho. Já. Doutora Andréia, como é que se fala o seu nome? Me ajuda. Como você falou, chefe. Chefe, acertei, então. Que chique. Ele fala chefe, mas é chefe. Ah, então tá Tudo bom. bem? Tudo bem. Que prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Igualmente, eu que agradeço o convite, né? Um convite tão generoso, né? Para a gente tratar de um tema. Aliás, o Agosto Lilás é um mês assim que eu imagino até que você esteja bem na correria, né? Como o mês de agosto é um mês simbólico, né? As nossas lutas, né, de mulheres. Eu acho que finalizar o mês fazendo essa live é bem interessante, é bem significativo para gente e de muita gratidão, né? Eu que Então agradeço a vamos lá, eu estou à sua disponibilidade. disposição, tá? E te agradeço. Eu tô vendo que eu tô de casaco aqui em Santa Catarina, tá aí de manguinha curta. Aqui é calor de 38 graus. Eu moro em Rondônia, né? Eu falo de Porto Velho, Rondônia. Uia! E aqui tá um Nossa, nossa. calor, um calor, um calor horrível. Então, esse horário a gente ainda tá assim, à vontade. Vocês estão no frio, a gente tá no Não, calor, né? frio, frio. A gente tá torcendo para um solzinho e parar de chover, que tá uns dias bem chatos por aqui. Doutora, muito bem-vinda. Eu gostaria que a senhora se apresentasse para os nossos seguidores, falasse um pouquinho quem é você, qual é a tua atuação, para todo mundo que está assistindo, a gente que vai assistir, possa te conhecer melhor. Então, tá bem, Gaudiana. Primeiro, né, te agradeço novamente, né, ao convite, esse generoso convite, né, porque a gente trabalha numa luta que é uma luta que às vezes muitas vezes as mulheres se sentem sozinhas, né? Então, quando nós damos essa visibilidade, quando a gente vai falar, a gente não fala em nome próprio, a gente fala em nome das mulheres, né? Eu sou Andréia Scheffer, eu sou advogada que atua na área de família e sucessões, né? Eu tenho um engajamento dentro dessas questões das pautas femininas, né? Que são as questões de violência, as questões de gênero, as questões de efetivamente dentro dos processos, né? O que acontece com as mulheres. Então, eu vivo nessa luta, nesse embate, assim, em defesa, né? Da mulher nos diversos meios, né? Sejam eles e do que nos é possível, né, Gaudiana? Porque a gente vive assim eu costumo dizer assim, a nossa sociedade está muito estranha, né? E dentro dessa estranheza a gente caminha assim com muito cuidado, né? Mas todos os nossos passos, pelo menos eu tento, aqui no escritório tem outras mulheres, né? A Luana, tem a doutora Laura, a Luana, a doutora Luísa, a gente toma esse cuidado, a gente tem esse cuidado de que os nossos passos devem ser bem pensados e devem ser sempre numa postura de acolhimento, né? Ótimo. Em relação a outras meninas, a outras mulheres, enfim, a quem nos procura, e quando não nos procura, a gente vai ao encontro delas na medida do possível em ações voluntárias e coletivas, né? Ótimo. Doutora, vamos falar, né, para os nossos seguidores, nosso público aqui do canal da Gaudiana Silva,
são mulheres simples, tem operadoras do direito, tem juristas, mas na grande maioria são mulheres simples, que são leigas no direito, né? E o nosso tema de hoje, gente, contextualizando, é violência institucional. E doutora Andréa Scheffer é especialista nisso. E o que é a violência institucional? Né? É, sobretudo, o que os órgãos fazem contra a mulher que já vem de um caso de violência doméstica e acaba sendo vitimizada de novo, que a gente chama de revitimização dentro da instituição, seja por servidores, seja por juízes, desembargadores, policiais, né, doutor? Explica um pouquinho para a gente, por gentileza. O que a Gaudiana colocou, ela esclareceu bastante, porque eu costumo dizer não, a doutrina, o que eu vou explicar para você da doutrina? Os juristas definem essa questão de violência institucional em duas partes, né? A gente começa dizendo que o que é uma violência primária, né? A violência primária, eu vou dar um exemplo assim bem simples, quando uma mulher é agredida pelo companheiro dentro da sua casa. Aquilo é uma violência primária, porque é o primeiro contato que aquela vítima tem com uma agressão, com uma violência. Aí a gente vai, essa vítima, as leis, a nossa sociedade, a comunidade hoje, como que a gente pode dizer, ela ensina essa mulher. Quando você está diante de uma violência, você saia e você vai procurar ajuda. Existem órgãos para te ajudar. Existe a delegacia de polícia, você vai ligar para o 190, você vai se dirigir até a delegacia, tome alguma providência. Esse é o ensinamento, essa é a forma. Então, a mulher vai ao encontro da busca da justiça, busca do direito dela. Aí ela chega lá e se encontra. O que ela encontra lá? O que a gente chama de violência secundária. O que é violência secundária? Esta mulher que foi vítima primária lá do companheiro chega na delegacia, vou dar o exemplo da delegacia, para ser acolhida e diz assim: senhor delegado, eu fui vítima, vim aqui, fui vítima de violência doméstica. Meu companheiro me agrediu, meu companheiro me violentou, meu companheiro me ameaçou. Ao invés desse profissional, que é o segundo que ela tem depois de uma violência, ao invés desse profissional atender, acolher e ouvi-la, o que ele faz? Ele começa a violentá-la também. De que forma? Muitas vezes com perguntas: mas isso é a hora da senhora me tirar da cama? Eu já ouvi isso, tá? Claudiana, parece piada, mas eu já ouvi isso, tá? Que em comarcas pequenas, às vezes o questionamento é: por que me fizeram ir para o plantão da delegacia? Porque o profissional dizendo: por que me tiraram da cama para ir para lá? Ela tem que se deparar com isso, ou ela chega lá, saiu de casa na corrida, morrendo de frio, chega lá, a porta está fechada, ela tem que esperar do lado de fora até alguém chegar para abrir aquela porta para ela passando o medo de o agressor ir ao encontro dela até lá e cometer algo pior, né? Quando ela é atendida, ao invés de ela receber palavras de acolhimento, ela recebe questionamentos. Mas você efetivamente aconteceu, ou ele só falou bravo contigo, te ameaçou e você tem que vir para a delegacia? Não é motivo suficiente para vir para a delegacia? Não é motivo suficiente para você querer fazer um boletim de ocorrência hoje? Vai para casa, volta amanhã. Então, ali inicia o que a gente chama de violência institucional, ou seja, quando o Estado, por intermédio dos seus representantes, sejam eles delegado, policial, juiz, promotor, como a Gaudiana colocou inicialmente, não fazem o seu papel. Eles revitimizam essa vítima, que já foi vítima de violência primária e chega ali e novamente é violentada, né? E aí, só antecipando um pouquinho, talvez, para o próximo questionamento, né, Gaudiana, o que acontece com essas mulheres que procuram? A gente está falando de mulheres hoje em alusão ao mês de agosto, né, e a nossa pauta de mulheres. Sim. Mulheres que procuram a justiça, porque elas saem encorajadas. Quando uma mulher, gente, assim, é uma coisa muito difícil tomar uma decisão.
para a mulher tomar uma decisão de ir ao encontro de uma autoridade e denunciar o companheiro, porque, em primeiro lugar, esse companheiro pode ser o amor da vida dela. Né? Esse companheiro, geralmente, é o pai dos filhos dela. Esse companheiro é aquela pessoa que ela sonhou em concretizar uma vida ad eterno, até que a morte os separe, como antigamente era dito. Né? Quando ela se liberta, quando ela toma essa coragem de dizer, eu saí daqui e eu vou procurar aqueles que vão me ajudar, e as portas estão fechadas, ou o acolhimento não existe, essa mulher simplesmente se fecha. Essa mulher se fecha para o mundo e nunca mais ela vai querer sair de lá. Porque ela não foi acolhida, ela não recebeu a resposta que ela esperava. É porque é muito difícil, né, doutora, romper o silêncio, romper a barreira de tudo para denunciar. E quando você chega em qualquer lugar, seja no Ministério Público, seja na delegacia, ou seja durante a... Gaudiana, não estou te ouvindo. Oi, voltei? Voltou. Ah, desculpa, Agora deu sim. a interrupção Seja no aqui, né? Ministério Público. Quando você chega em qualquer instituição, gente, qualquer local, e duvidam de você ou não te recebem bem, ou a pessoa que te acolhe, que te recebe, não te acolhe da forma como a lei preconiza, duvida de você, fica questionando por que você demorou tanto para denunciar, o que você está fazendo ali, que por que você tem que pensar nos seus filhos, faz qualquer tipo de questionamento ali da razão, de uma forma a te levar a não denunciar, que isso acontece muito, doutora, ainda hoje. Infelizmente, a gente tem que falar disso. Seja os policiais, né, que às vezes não estão preparados e vão atender uma ocorrência e falar, ah, não faz isso, vai chegar a vida do cara, ou então vou levar todo mundo para a delegacia. Não é bem assim que funciona. Então, desencoraje essa mulher, ou seja, até na fase processual, né, lá na audiência, que a mulher não é tratada bem, ou então ela é forçada a falar na frente do homem, que a gente sabe que a Lei Maria da Penha já dá esse direito da mulher ser ouvida em separado, sem estar na frente do homem. Então, tudo isso são violências institucionais que a gente tem que deixar claro assim para as nossas seguidoras. E eu queria que a senhora desse mais exemplos para elas poderem se identificar se elas estão passando por isso ou não. Exato, é bem o que a Gaudiana colocou. Outras situações que acontecem, né? Não, porque assim, eu falo assim porque aqui na nossa Santa Catarina tem muitas comarcas pequenas. Às vezes as pessoas procuram direto no Ministério Público, né? E aí, geralmente, a instituição, o promotor, se vai atender, ele domina o assunto, ele vai atender bem, enfim, né? Mas, às vezes, bate na barreira de ser atendido, vamos lá, pelo estagiário, não tinha ninguém lá, o estagiário atendeu. Não que o estagiário atendeu mal, mas a pessoa que foi vítima, tudo que a pessoa não quer é se sentir insegura. Sim. Então, as informações, né, quando quando a mulher vai procurar ajuda, ela quer segurança, ela quer informações claras, objetivas e precisas. Né? Então, aí foi lá, conversou, enfim, quem sabe a senhora volte amanhã, que é o que a gente ouve, não foi um mau atendimento, mas vamos lá, hoje a assessora não estava, o promotor não está, mas a senhora pode retornar amanhã, que amanhã a gente toma o seu depoimento, a gente vai ouvir, blá, blá, blá. Essa ausência de acolhimento, que o acolhimento não é só o tratar bem, o acolhimento é você ouvir e dizer para essa mulher o que ela tem que fazer, porque ela corre o risco de morrer e não voltar, entende? Então, o fato de essa mulher não ser ouvida naquele momento, acreditada naquilo que ela fala, ou sequer às vezes dado a ela o direito de falar, não garante a ela o direito de amanhã voltar. Porque ela saiu de casa completamente movida pela emoção e também pela emoção do medo e ao mesmo tempo a coragem. Então ela está na balança o medo e a coragem. Quando ela se depara com situações como essa de não ser, ela volta àquele mundo de violência que ela estava e aí a situação fica pior. E porque daí volta aquele completamente cidadão que está em frustrada, casa, né, doutora? exatamente, porque aquele cidadão que está na casa dela, que foi o agressor,
Ele vai dizer, estás vendo? Tu estás vendo que tu vai enfrentar lá fora? Porque eu tenho muitas gaudianas clientes e assim, clientes, porque, vamos lá, vítima de violência doméstica não é só a mulher preta, a mulher pobre, a mulher analfabeta. Sim. Vítima de violência doméstica, basta ser mulher. Tá? E eu tenho clientes que são vítimas que são desacreditadas pela própria família, que têm vergonha de ir até uma delegacia de polícia porque pela profissão, que tem medo de procurar uma autoridade policial ou até o judiciário diretamente através de um processo, medo de perder a guarda dos filhos. Né? Então, quando essa mulher se encoraja a tomar esse tipo de atitude e ela não é ouvida, ela não é atendida, o Estado está falhando, o Estado está violentando. E Sim. isso a gente chama de violência institucional. Essa violência que, quando a gente deveria acolher, a gente deveria atender, a gente deveria tomar providências, porque esse lapso, esse tempo que a gente tem de não atendimento, é o tempo que o agressor cresce, é o tempo que o agressor tem para se, como que eu posso dizer, ele fomentar, ele manipular e ele criar uma situação para trazer mais ainda a mulher para aquele círculo vicioso, aquele círculo de violência. E às vezes até cometeu feminicídio, que é matar a mulher, né, doutora? Porque a mulher foi para a delegacia, ele Exato. sentiu falta, né? Ela não tem para onde voltar, ela volta para casa, é a hora que ele vai lá e mata, infelizmente. Ou ele agride, ou ele dá uma facada, né? Não consegue matar, mas agride fisicamente. E é justamente isso. Quando as instituições falham nesse acolhimento, a mulher ela fica mais risco ainda. Por exemplo, normalmente, às vezes, eu costumo acompanhar algumas vítimas em delegacia aqui. É, e eu já, claro que sem me identificar, mas eu já vi situações de o policial dizer: ah, só tô atendendo aqui sozinha, a senhora volta amanhã, na minha frente, porque aqui tá muito lotado. E eu falei: não, a gente vai aguardar. Não me identifiquei, porque eu queria ver como ia ser o procedimento ali dentro. E nós aguardamos, e aí chegou outra vítima desesperada, acompanhada pelo irmão. E ele falou: não, é melhor a senhora ir embora e volta amanhã. A pessoa que estava atendendo o policial, o tamanho do despreparo era tanto que ele não sabia, por exemplo, dizer para a mulher denunciar por meio da delegacia virtual na internet. Que a maioria dos estados brasileiros hoje já tem a delegacia virtual. E eu puxo esse gancho justamente porque é o que a senhora falou. Muitas mulheres não querem ir na delegacia, não querem estar constrangidas daquele jeito e também, às vezes, não conseguem fugir para ir na delegacia, sair de casa. Então, ela pode pegar o celular dela e fazer a denúncia ali pela delegacia virtual do estado de Rondônia, por exemplo. E eu ainda acrescento que no meu estado de Rondônia hoje, saiu essa semana a pesquisa, a maioria das denúncias hoje nós recebemos das vítimas de violência doméstica pela delegacia virtual. Porque as mulheres se sentem, aqui no estado de Rondônia hoje, saiu esse estudo do Tribunal de Justiça de Rondônia, que é onde eu trabalho, que eu sou oficial de justiça, dizendo que a maioria das denúncias hoje são recebidas pela delegacia virtual, mais do que pela delegacia física, pelo prédio lá da polícia. Então, assim, é mais um instrumento fantástico, né, para a mulher pular essa etapa de ter que ir para a delegacia. Às vezes ela tá com a criança pequena amamentando, não tem com quem deixar os filhos. Então, eu acho que é importante a gente falar disso também nesse espaço. Isso, falasse uma coisa que até eu ia abordar, que é um outro tipo de violência, e que daí está muito. Aliás, ele é diretamente ligado às crianças, que é o conselho tutelar. No momento em que uma mulher precisa de auxílio por uma violência, porque hoje mesmo eu li alguém assim que até me causou espanto pela fala dele, né? Porque a frase já é uma frase que nós conhecemos, que é: não dá para dizer que um bom pai, um marido ruim é um bom pai, O né? Isso não ministro existe, Mendonça, né? né? Então, oi? Foi o ministro Mendonça que falou, né? No STF. Eu vi. E aí, aí o que acontece?
Quando essa mulher ela tem os filhos pequenos e ela procura uma autoridade policial, ela busca um conselho tutelar de imediato, porque ela foi vítima de violência e naquele momento, por exemplo, ela não tem para onde correr. A intenção dela é: vou proteger meus filhos. Assim, ó, Gaudiana, eu já presenciei casos de que o conselho tutelar arrancou a criança dos pais, no caso da mãe, porque a mãe foi vítima de violência doméstica. Aí a discussão do conselho, ao invés de levar para o judiciário, levar uma discussão, onde vamos acolher essa mãe, essa criança nesse momento? O problema que a mãe teve, na verdade, e foi um bom tempo até demonstrar que ela tinha condições de ficar com aquela criança, com aquele bebê, entende? Ou seja, a violência maior da vida dessa mãe foi perder ele por um momento, até demonstrar que ela era vítima de violência doméstica, que ela saiu num momento correndo de casa, ela expôs a criança a risco, não porque ela quis, porque ali era o jeito que ela teve, ela saiu correndo da casa dela, entende? Ela pegou simplesmente por isso no frio, entende? Sem pensar, porque ou ela ficaria ali e morreria e o filho também, entende? Então, o que falta, né? O que falta para o Estado? Capacitação? Falta. Falta recursos financeiros? Falta. Mas, assim, ó, além disso, a questão da violência institucional vai muito além. Vai um pouco de empatia, vai o respeito, vai o preparo emocional dos profissionais que ali atuam, né? Porque aí vamos lá, vamos buscar, a gente sempre vai para o lado da polícia, mas é porque os policiais são os primeiros a enfrentarem, a receberem as mulheres, né? Então, muitos policiais já estão ali fazendo plantão direto, trabalhando direto, com problemas, inclusive salariais, em alguns estados têm problemas de salário, e estão ali para receber aquela mulher que é vítima e está precisando muito. Ou seja, o que essas pessoas vão ter para oferecer se eles já estão esgotados? Entende? Então, assim, muito mais do que o aparato físico, patrimonial, financeiro que um Estado tem para oferecer para uma mulher, é a questão humana. Preparar os humanos para esse tipo de violência, preparar os humanos para enxergarem além da caixinha, para enxergarem fora do umbigo. Porque uma das questões que a gente precisa trabalhar muito no ser humano, Gaudiana, é o pré-julgamento. É a gente que análise, a gente querer entender ali, na hora que acontece os crimes contra a mulher, a gente não está ali para julgar, a gente não está ali. E aí, uma das outras violências que a gente se depara muito essa mulher, especialmente nos crimes sexuais, por exemplo. Não, ela foi constrangida, ou o pior, ela foi violentada sexualmente, mas também olha a roupa que ela usa. Olha o decote que essa mulher usa, olha a mini saia dela. Olha as redes sociais dela, né, doutora? Como aconteceu, né? Olha as redes sociais. A gente tem, no meu estado, a gente tem um exemplo muito claro, né, sobre essa questão da violência processual, a violência do Estado em relação àquela moça que, inclusive, eu estou falando porque ela virou lei, né? Mariana Ferrer. Que é a lei Mariana Ferrer, entende? E foi justamente isso. Olha a roupa que ela usa, olha os lugares que ela frequenta, olha as redes sociais dela, olha o trabalho dela. Olha onde ela estava 3 horas da manhã, porque não estava em casa. Por que a mulher, por que para a mulher tem todas essas questões de julgamentos, estereótipos, e para o homem não existe isso, entende? Então, quando eu falo assim, por que eu falo que não é só a questão física, mas é uma questão muito mais humana, porque essa consciência e essa mudança tem que começar dentro de cada um de nós. Tem que começar, eu não sei se você é mãe, mas eu tenho um menino, eu tenho 2 meninas e tenho um menino. E para esse menino, quando ele tá lá brigando com a irmã, e ela é mais nova, mas ela até bate nele, eu falo assim para ele: meu filho, tu tens que respeitar tua irmã, porque a tua irmã é menor que você, porque a tua irmã é mulher, tu tem que respeitar. Você não vai querer que a tua irmã cresça, você ama tanto a tua irmã, tu não vai querer que a tua irmã cresça e lá ela seja vítima, ela permita que um homem agrida ela, porque ela vai achar que isso é normal apanhar, porque ela apanhava do irmão.
Entende? Então, nós, assim, Gaudiana, como mães, né, nós como mulheres também, a gente também tem que fazer nossa parte. A gente também tem que educar nossos filhos de modo que a gente demonstre para eles que violência contra a mulher não é algo a ser normalizado. Entende? Eu Então, acredito que sim, que é isso, das mães ensinarem, os pais ensinarem, mas para quem já é adulto, né? Por exemplo, hoje a gente não vai sonhar com o número de mulheres e homens dentro, por exemplo, da polícia de forma igual. A gente não alcançou isso. No não, judiciário, igualmente, nas instituições também não. A gente sabe que tem muito mais homens ocupando cargos do que mulheres. Mas, por exemplo, e aí quando eu falo que, mas aí na delegacia da mulher tem que ter sempre uma mulher para atender a mulher vítima de violência doméstica. Nós sabemos que isso no Brasil hoje não é possível. não é Então, possível. o que que tem que ser feito? Preparar esses policiais homens para receber as mulheres, submeter a cursos, submeter a treinamentos, a tratamentos, a rodas de conversa, de forma a quebrar mesmo o machismo estrutural e preparar esses homens para tratar e receber mulheres. Ai, mas a gente não vai ter o mesmo pensamento, etc. Mas tem que ter um tratamento de gênero específico. Tem Uhum. que ter um não julgamento, que nem você falou, doutora. E eu fui vítima de violência doméstica. E eu lembro muito bem que quando eu chamei a polícia, eu estava com meu filho pequeno, na época eu tinha 4 anos. E a primeira coisa que os policiais falaram é: se a senhora for denunciar, a gente vai levar todo mundo para a delegacia, inclusive seu filho. E aí eu É já isso mesmo. imaginei aquela situação toda, meu filho na delegacia pequeno, correndo, eu naquele desespero. Eu falei, não. Falei, não, então só tira ele daqui que eu preciso sair. E aí, depois de um mês, com a minha advogada que eu contratei, foi que eu tive coragem de ir na delegacia denunciar. Na época não existia delegacia virtual ainda no meu estado. Mas assim, tudo isso porque eu consegui sair de casa, eu tinha condição financeira, eu trabalho, etc. E quem não tem, né? Essa falta de preparo leva à violência institucional e leva ao desencorajamento das mulheres e à exposição a mais riscos e até o feminicídio, até a morte, infelizmente é isso, né? E eu acho salutar a gente fechar o mês de agosto com esse tema de violência institucional, porque eu não queria falar sobre ele no início, justamente para as mulheres não acharem assim, tá vendo? É por isso que eu não vou denunciar, é por isso que eu não vou mexer com isso. Não, ao contrário. Você tem que denunciar e você tem que permanecer indo atrás dos seus direitos, né? E buscando ali realmente amparo do Estado. Vejo muitas mulheres também que chegam, né, na porta da delegacia ou que chegam no Ministério Público e não são encaminhadas ao abrigo. É importante a gente falar também que existe o abrigamento do Estado, uma casa-abrigo que ela vai com o filho dela, ela não vai sozinha. Ela pode solicitar hoje, quando pede a medida protetiva, o abrigo institucional. Então, ela vai com a criança. Ela não vai ter que mandar a criança, por exemplo, o conselho tutelar não pode tomar, então ela já pode solicitar: olha, eu não tenho onde ficar com meu filho, eu quero proteção do Estado, eu quero ficar no abrigo. Também temos o auxílio aluguel, né, doutora, para a mãe que acha que é melhor, não precisa ficar no abrigo, eu posso ficar num outro ambiente. Então, essas são medidas que a nossa Lei Maria da Penha já concede para a mulher ali que é vítima e que ela sabendo, assistindo a live ou encaminhando para alguma amiga que está passando por uma situação de violência doméstica, essa mulher vai tomar mais coragem ainda de sair daquele ambiente tóxico, daquele ambiente de risco. Né? É isso mesmo. Até, você falando até me ocorreu assim, às vezes a mulher não consegue ir até na delegacia porque, por N motivos, né? Mas às vezes até saindo de casa, indo até no postinho de saúde. Você vai lá, uma licença para conversar com alguém, vai ter uma enfermeira ali, vai ter né, o atendente ali, e você vai contar a sua história e dizer assim, eu preciso de ajuda. E aí, o que acontece? Aqui no nosso estado, até esse mês, teve vários eventos envolvendo o Tribunal de Justiça, Prefeitura, eu moro em Florianópolis, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, e eu sei que o estado em si, da gente demonstrar para essas mulheres que, embora tenha todas essas questões que a gente demonstra, assim, de falhas, existe falhas? Existe muitas falhas, né? Quisera nós que não tivéssemos, mas a verdade é que existe. Só que também a nossa movimentação
está fazendo com que essas falhas cada vez se tornem mais reduzidas, né? E aqui a gente está, por exemplo, existem os grupos reflexivos, que são para homens E que para as mulheres. não é que vão acolher os homens, é para que esses homens que vão voltar para a sociedade, já estão na sociedade, não repliquem mais essa violência. Então, isso é um grupo dirigido, onde que especialistas estão ali, uma equipe de apoio vai estar ali para ensinar esse homem a ele entender que aquilo que ele fez é violência. Não é para passar a mão na cabeça do homem, mas dizer, isso que tu fez é violento, isso que você fez traz consequências, isso que você fez não pode fazer. Aí, porque o que acontece, Gaudiano? O que as mulheres pensam também, e elas têm toda a razão, né? Este homem, eu vou conseguir me livrar dele enquanto cônjuge, meu marido. Mas este homem não vai deixar de ser pai dos meus filhos. E essa convivência eu vou ter que enfrentar. Entende? Então, quando estas mulheres se deparam com essa situação e vão como a gente falou no início, elas vão para a delegacia, não são atendidas, elas vão no Ministério Público, não são atendidas, elas vão no Conselho Tutelar, as crianças são arrancadas dela, elas nunca mais querem fazer nada, entende? Então, o Estado, quando ele adota posturas, quando ele adota, implementa recursos para que essas mulheres possam se restabelecer, conforme você falou, inclusive psicológico, porque tu vai no postinho de saúde, como eu falei, você vai lá fazer denúncia e você já pode ser encaminhada para um psicólogo. Entendeu? Existe a nossa Constituição e a Lei Maria da Penha e as outras leis que estão vindo, projetos de lei que estão em andamento, o que elas querem fazer? Elas querem criar um grupo que a gente chama de equipe multidisciplinar, que é que vai fazer o acolhimento no todo. A mulher precisa, ela se separou do marido, às vezes, geralmente, elas eram dependentes financeiramente. Então, até elas se recolocarem no mercado de trabalho, elas precisam de uma renda. Então, vamos lá, aquilo que você falou, um auxílio, né, financeiro. As mulheres precisam se recolocar no mercado de trabalho, elas precisam de uma qualificação. Muitas não têm. Então, vamos lá, vamos se qualificar, vamos aqui em Santa Catarina, elas vão para a casa de acolhimento e lá elas são reencaminhadas. Existem as empresas parceiras que acolhem essas mulheres, entende? Elas vão para aquele local onde as crianças são atendidas e eu te digo que eu vou lá visitar, geralmente, frequentemente eu faço visitas lá, as crianças são bem cuidadas, as crianças têm o direito de brincar, sabe? Tu vai naquele lugar, tu não vê elas mais. Tu chega assim com assustada, mas quando elas já estão acostumadas, elas não têm mais medo de olhar e de saber que a mãe vai trabalhar e essa mãe vai voltar ilesa. Porque a gente ouve muito das crianças, porque criança não tem filtro. Então, as crianças, quando a gente se depara com uma criança vítima de violência doméstica, recentemente mesmo, uma menina foi num evento e simplesmente falou para a delegada assim: você pode tirar meu pai ameaçou minha mãe, entende? Então, assim, elas não têm filtro, elas falam, elas revivem aquela violência. Então, quando tu consegue criar esses mecanismos e essa rede de apoio que elas precisam, elas se fortalecem e elas replicam isso, entende? É aquilo que você falou. Essa live, ela não é só uma live, na verdade. A nossa fala vai sendo ouvida para outra. Mas vai lá, procura, não consegue na delegacia, não tem acesso à internet, porque às vezes não tem nem acesso à internet. Não tem vai lá, nem crédito, né? Não tem dinheiro para botar crédito, não tem Wi-Fi em casa. Exato, vai no postinho de saúde, pede ajuda para eles, ou vai numa farmácia. É interessante aqui no nosso estado que a gente faz entrega de panfletos também. A gente vai lá, a gente vai no terminal rodoviário e fica lá entregando, explicando para as pessoas. E nessas abordagens que a gente faz, Gaudiana, a gente ouve tanta dor, e às vezes, ao mesmo tempo, às vezes a gente recebe abraços dizendo assim: que bom que eu encontrei vocês e elas têm a liberdade para denunciar os agressores, entende? Então, doutora, e às vezes vítimas de violência de muita idade, que hoje é uma coisa boa, que não é ruim, gente. Assim, ó, uma coisa boa hoje, a mulher não tá nem aí que ela vai completar bodas de ouro. Se ela está sendo vítima de violência doméstica, ela encorajando para denunciar, não importa se ela tem quase 80 anos, ela não quer viver mais aquilo ali.
É, né? Mas Ai, é são porque 20 existe anos de estudo. casamento, não chega, eu vivi 20 anos, não vou viver mais nenhum passando por isso. Então a gente tem tido muito índice dos divórcios brancos, né? Que fala que são as pessoas de cabeça branca Ah, já. isso. Aham. As pessoas que já têm um certo tempo de casamento, de união, passaram muitos anos por isso, mas as mulheres agora entenderam o que é a violência de fato, inclusive violência psicológica, né? Que não é só o tapa, que é violência. E aí as mulheres decidem realmente se separar. Mas, doutora, enquanto você falava, eu achei, me veio assim um insight de falar que a doutora Andréia falou tanto do posto de saúde. Porque, gente, na lei Maria da Penha, existe a previsão que as unidades de saúde, seja o hospital, a emergência, o posto de saúde, são obrigados a comunicar à autoridade policial casos de violência doméstica. Se você quiser, então, se você chegou lá pedir ajuda, eles são obrigados a fazer o seu acolhimento ali na hora e encaminhar para a delegacia. Eles têm que ligar para a polícia tem que ir lá. Então é importante também a gente falar isso. Eu ainda não tinha falado isso aqui nenhuma vez no canal, e aí a senhora tocou nisso, só para elas saberem. Então diz pro cara que você vai para uma consulta, que você vai tomar um soro, que você vai tomar uma injeção, qualquer coisa, que ele não vai, é para ir pro hospital, ou até vai acompanhado dele, vai acompanhada dele mesmo. Eu fiz um evento no início do mês com uma psiquiatra aqui que palestrou junto comigo. E ela falou justamente isso, que ela atendeu já teve casos de mulher que chegou no posto de saúde para consultar com ela e o marido entrou na consulta e aí ela percebeu que a mulher queria falar sozinha, ela falou: "O senhor pode sair um pouquinho para conversar com a sua esposa?" E aí nesse momento a mulher pediu ajuda. A mulher falou: "Olha, doutora, eu não aguento mais, me ajuda, ele me bate, ele me ameaça, eu não posso voltar para casa, a senhora faz qualquer coisa." Então, assim, foi o momento que a mulher conseguiu ali dentro da unidade de saúde, dentro do posto de saúde, pedir socorro no atendimento médico. E essa psiquiatra brilhantemente, né, atendeu ali, já encaminhou, já fez todas as providências para tirar o agressor do local e chamar a polícia. E essa mulher conseguiu sair daquela situação. Então é mais uma forma, né, como a senhora bem pontuou, das mulheres pedirem ajuda, assim como ela pode ligar para a polícia e dizer: "Eu quero um de pirona", como a gente tem visto, né? "Eu quero uma Aham. pizza." Exato. Uma pizza. Chegar na farmácia também, né, doutora, e mostrar a mão com batom vermelho aqui, que é um símbolo também de ajuda, que hoje já é nacional, esse símbolo de todo mundo saber que quando a mulher chega com X aqui, ela é vítima de violência doméstica e está pedindo ajuda. Várias mulheres fazem isso com o homem do lado, inclusive, né? E aí são acolhidas. E em muitas farmácias acontece isso. Então é importante elas saberem, né? Que é o que você falou, esse é um canal para isso, para que outras mulheres saibam que a gente tem, obviamente, dificuldades para denunciar e para ser forte ali durante o processo, que não é fácil, um processo de denúncia, um processo de viver a realidade do processo, mas não é por isso que a gente tem que desistir. E todas nós temos direito a ser felizes, né, doutora? A viver em paz, a ter uma vida plena, leve com os nossos filhos. Não somos obrigadas a viver sobre ameaças, a viver sobre xingamentos, sobre violência psicológica, sendo estupradas pelo marido quando não quer ter relação sexual, porque é estupro. A gente tem falado muito isso aqui no canal. E comportamentos que são normalizados pela sociedade, infelizmente por algumas igrejas, ou pelos vizinhos, ou pela sua família, mas que se você não se sente bem, não são normais, e a gente hoje já sabe, né? Então, esses são os vários canais de atendimento que a gente aconselha que a mulher procure, né? E consiga realmente sair dessa situação de violência, né? E isso que a Gaudiana falou também me reportou uma outra situação. É claro que uma pessoa humilde, né, uma pessoa humilde que fala, com medo, amedrontada, vítima da violência, vulnerável, né, essa é a palavra. Vulnerável. Vulnerável naquele momento, jamais vai sofrer uma violência, não foi atendida, não vai ficar ali batendo boca com a pessoa que deveria atendê-la bem, não vai, Não. né? Mas também hoje os tribunais, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a própria OAB, ela tem ouvidorias, né? Então, quando você não é bem atendido e você quer que
precisa, e aquilo que eu falo é um trabalho conjunto, que as instituições funcionem, a gente tem que fazer essas reclamações, a gente tem que se reportar, porque a ouvidoria é certa, se tem uma coisa que funciona é ouvidoria e corregedoria, entende? Então, vocês vão ser ouvidas ali e vai ser averiguado o que está acontecendo, né? Então, isso vocês podem entrar no próprio site ou vocês se dirigem à unidade do fórum, por exemplo. Olha, eu preciso o número do telefone ali da ouvidoria. Alguém vai lhe dar o número, entende? Você vai ter esse acesso e ali você vai fazer a denúncia. A denúncia daí é dizer assim, ó, eu fui lá, procurei ajuda e não fui atendida, entende? Porque a gente também tem que partir da premissa assim, ó, infelizmente, algumas instituições se julgam superiores. Só que no caso da violência doméstica, a superioridade é só na questão da obrigação, do dever. Então, assim, ó, quanto mais superior eles são, maior é a responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Se você não foi bem atendido, como eu falei lá no início, por um estagiário, é uma situação. Se não foi ou não foi atendida pelo estagiário, nem falei mal atendida, porque né, não foi atendida pelo estagiário, é uma situação. Agora, você ser maltratada por um juiz, por um promotor, por um delegado de polícia, as consequências são maiores para essas pessoas também, né? Porque a lei está ali para beneficiar essas mulheres. A lei está ali para não perpetuar uma violência. Quando a gente está tratando de violência institucional, a gente está perpetuando uma violência, replicando aquela violência que aquela mulher sofreu. E por que eu digo isso? Porque o que eu gostaria que as mulheres refletissem e realmente acreditassem. A violência e a saída da violência é um processo. Era um processo que você vivia dentro de um ambiente tóxico, um ambiente violento. Para você sair desse ambiente, também é um processo. E quando eu digo sair, é se desligar totalmente. Então, esse processo exige muito, às vezes exige além do que a mulher esperava que pudesse ser. E nesse processo, a mulher se cansa. E aí eu digo para vocês assim, ó, tome um gole de água, é modo de falar, mas tome um gole de água e continue a caminhada. Não desistam, sabe? Não desistam por vocês, não desistam pelos filhos de vocês, não desistam pelas outras mulheres, porque cada mulher que retorna ao ciclo vicioso, além da gente estar havendo aumento de feminicídios, porque a mulher que foi vítima de feminicídio, poucas são as que foi a primeira agressão que o cara fez. Poucas, raras são. Ali já vinha histórico de violência, ali já vinha histórico de quando um homem olha para ti com superioridade, com o intuito de dizer assim, eu sou o seu dono, desconfiem da situação, sabe? Então, não abandonem essa luta pela metade porque vocês estão cansadas. A vida em si a nossa vida é árdua, a vida da mulher é de uma luta constante. Então, se fortaleçam, e por isso que eu digo assim, ó, se precisar, vão para a ouvidoria, se precisar, vão para as rádios, se precisar, vão para a internet, coloquem a boca no trombone, mas não desistam. Doutora, mais ou menos isso, sabe? E essa sua fala é muito importante, porque inclusive ontem eu postei um vídeo que é novidade, que no Piauí foi aprovado em lei o cadastro estadual de homens condenados em sede de violência doméstica, com foto e nome completo. E que qualquer mulher, qualquer cidadão vai poder acessar esse cadastro. Então, vocês veem a importância de seguir com a denúncia até o final, de não desistir, não chegar na primeira audiência e dizer, ai, doutor, não quero mais isso, porque eu não aguento mais, porque eu tô com medo. Não. As pessoas precisam saber que aquele homem é violento. As mulheres precisam saber, as outras mulheres precisam saber. Cada vez mais nós caminhamos na nossa sociedade brasileira para expor esse tipo de homem. Tem um projeto de lei que corre também no Congresso Nacional, que a mulher não vai ser mais difamação nem calúnia ela falar que o cara fez um mal contra ela, se ela tiver denúncia. Então ela vai, não, claro,
mas ela vai poder falar para outras mulheres, não expor internet, esse tipo de coisa, mas ela vai poder falar para outras mulheres, dizer, olha, mana, esse cara aí é violento, esse cara aí me bateu, esse cara aí bateu na minha amiga. Então, assim, cada vez mais nós caminhamos para não proteção desses homens que são criminosos perante a lei, que são violentos, que são agressores. Então nós precisamos realmente reunir as forças que a gente tem para não desistir no processo, porque nós sabemos que às vezes demora algum tempo, meses ou anos para esse homem ser condenado, mas ele chega a ser condenado. A mulher chega também a receber indenização por dano moral no final do processo, né? Que eu já intimei várias mulheres para ir receber esse valor de indenização de dano moral pelo crime, além da condenação do cara. Nós também temos projetos de lei para que homens condenados em violência doméstica não sejam aprovados mais em concurso público. Então, assim, ao longo do tempo, você pensa que hoje a sementinha não vai germinar. Mas você não sabe daqui 2, 3 anos a repercussão que aquele processo vai ter na vida daquele agressor. Então é a justiça sendo feita, não só na justiça, mas por outros meios, tudo em virtude da denúncia que você fez ali no momento inicial. Então é isso, não desistam, né? A mensagem assim que a gente consegue deixar é não desistam. Não ligue para o julgamento alheio, para as opiniões de seja quem for da sua família, dos seus amigos, de que você está prejudicando a vida do cara, que você está estragando a vida dele. Não é isso. Você está buscando o seu direito, que primeiro é o direito à vida, depois é a segurança, a paz, né, ao bem-estar, a dignidade, né, enquanto mulher. Direito dos seus filhos também. O que você falou na live, que é a fala do ministro Mendonça. Nenhum homem violento é o bom pai. Então não É. existe isso de dizer, ai, porque eu tô afastando ele dos meus filhos. Não, você tá protegendo os seus filhos, né? Uhum. E é isso, doutor. Eu acho que o principal é isso realmente, de não que essa live não seja de desencorajar as mulheres, pelo contrário, de encorajar cada vez mais e que dizer que todas nós, eu, doutora Andréia, todas as mulheres, estamos nessa busca, já temos vários homens do nosso lado também, estamos nessa busca por questões de gênero, por um Brasil mais igual para homens e mulheres, e que a gente saia desses números alarmantes de estupro, de violência doméstica, para que a mulher possa, em algum momento da vida, né? Eu acredito que dentro do próximo desse século ainda, andar em paz na rua, sem temer pela própria vida. Eu acho que é isso. É bem isso. E uma coisa importante, né? Você falando ali, acho que é a mais importante de todas, né? Nós, mulheres, temos que nos dar conta que nós somos a maioria. Então, assim, se nós somos a maioria, por que que nós estamos nos sujeitando a tanta violência, a tanto descaso? Né? Não dá. Esse é o momento das mulheres se unirem realmente. E assim, ó, outra coisa. Quando a gente tem essa fala, que eu já ouvi muitas críticas a ela, diz assim, tá, mas daqui a pouco vocês vão todas casarem mulher com mulher, e no sentido assim de que vocês só querem. Não, não é isso. Quando a gente traz essa fala que nós somos a maioria, que a gente tem que se unir, e toda essa narrativa é dizer assim, ó, porque a gente está falando do homem agressor. Porque homem de verdade vai continuar do lado da mulher. Porque homem de verdade não vai entrar nessa lista negra que a Gaudiana está falando. Porque homem de verdade vai respeitar a filha, a mãe, a avó, a vizinha, entende? Homem de verdade está do nosso lado, está com a gente. Então, juntos nós somos mais fortes, incluindo esses homens, entende? Quando a Sim, gente fala não somos contra os homens, a gente não está criando uma nenhum bandeira momento. contra os homens, a gente não criou um partido contra os homens, não há nada disso, pelo contrário, a gente está fortalecendo os homens de verdade, a gente está contra os canalhas, é mais ou menos Sim. desse, não queria usar a palavra, mas é isso, sabe? E quando a gente pensa assim, ó, que também a gente isso, a nossa fala sobre os nossos filhos, geralmente vem da nossa família. Quando a gente vai tomar uma postura de separação, uma postura de fugir desse ciclo vicioso, geralmente a gente ouve da nossa própria família. Não faça isso. Olha o que tu vai fazer com os teus filhos. Gente, eu digo assim para vocês mulheres, nem um filho que é uma mãe destruída,
Nenhum filho quer ver uma mãe sofrendo. Nenhum filho quer ver uma mãe sendo vítima. Eu acho que não tem dor maior e não tem trauma maior para uma criança do que ver a pessoa que ele mais ama na vida, porque não tem ninguém que a criança mais ame na vida do que a mãe dele, entendeu? Sim. Sendo vítima de violência doméstica. Então, assim, filho quer ver uma mãe inteira. Então, se naquele momento vai ter um sofrimento, mas é um sofrimento pela perda ali momentânea, às vezes tem que sair de casa, às vezes tem que mudar, virar toda a forma de viver. Mas tenho certeza que quando essa criança crescer, essa criança vai dizer assim, muito obrigada por me tirar desse círculo vicioso. Muito E, obrigada por me permitir ter uma mãe inteira para mim. Né? doutora, Uma mãe inteira, eu quero dizer psicologicamente. e eu acho bem importante a senhora pontuar isso, ressaltar, porque a maioria dos homens agressores cresceu em lares violentos. Então, se você acha que deixando o homem violento, que é o genitor, que é o pai do seu filho, dentro de casa, não ache que a criança, que é o seu filho, vai fazer diferente no futuro. Porque o que ele está vendo, ele toma como correto. Então, mesmo que ele queira lutar contra aquilo, inconscientemente ele vai replicar. A maioria dos homens que são violentos, a gente sabe, já tem pesquisa sobre isso, viram o pai ser violento com a mãe, viram o avô ser violento com a avó, viram, cresceram num ambiente de violência. Então, por mais que eles digam, verbalizem que não concordaram com aquilo, que não sei o quê, ele acaba fazendo aquilo. Porque é o que ele aprendeu como normal. Ele não conhece outra dinâmica de relacionamento. O que ele conhece é a violência, o que ele conhece é o xingamento, o que ele conhece é o ciúme excessivo, o que ele conhece é o controle, o que ele conhece é a mãe apanhando, é o pai quebrando objetos dentro de casa. Então, essa é a referência dele. Como é que ele vai fazer diferente? É muito difícil que ele saia dessa redoma e seja um homem diferente se ele não tratou essas feridas na terapia ou algo assim. A verdade é essa, né? Sim, sim. É bem isso. E aí, né, Gaudiana, só mais um último ponto, assim, quando Vamos a gente lá. fala sobre as violências institucionais, a gente tem que lembrar assim, ó, existe todas as falhas que a gente falou, e o nosso intuito não colocar uma cortina, né, de fumaça para essas falhas, pelo contrário, a gente tem que ressaltar, mas a gente tem que também trazer solução para trazer esperança. Sim. É sobre isso também. Só que daí a gente tem que também trazer nós mulheres para esse coletivo, para dizer assim, ó, reflitam muito sobre tudo na coletividade, inclusive nas políticas públicas, nas questões quando vocês vão lá colocar o voto na urna, nas questões de quando vocês vão lá apoiar, né, um cidadão que tem propensão de querer a ascensão, ou ascensão dentro de uma igreja, observem bem, nesses casos, quando eu digo assim, ó, não julguem as outras mulheres, eu digo, para essa fala, eu digo assim, ó, usem usem o filtro, observem, não é nem a questão do julgar para fora, é julgar para dentro de vocês, reflitam sobre algumas ações, porque não pode ser verdade um cidadão, um político que vai lá, prega amor, Deus, igreja, família, quando ele tolhe a voz da própria esposa, quando ele não permite que uma mulher fale, que esteja ao lado dele, ou como o Império fazia, né? E eu vejo ainda muitos homens fazendo que a mulher tem que andar atrás. Observe isso, que a mulher não pode andar do lado, que a mulher não é convidada para sentar naquele grupinho ali de homens, porque eles estão conversando algo muito importante, entende? Então são coisinhas, sutilezas que na vida, no cotidiano, para a gente parece despercebido e que não traz nenhuma consequência. Mas é ali nessas pequenas coisas é que você consegue observar efetivamente a índole daquele homem e o quanto ele pode ser tóxico, o quanto ele pode se tornar violento se ele não é violento dentro do âmbito do quadrado dele. Né? Porque Doutora, nem todo é. Pode eu vou falar. até mais além, e aí eu deixo claro que esse é um posicionamento da Gaudiana Silva, e eu já falei várias vezes aqui no meu canal. Eu vou além porque a minha opinião é de que em 2026 nós temos que eleger mulheres.
chega dessa minoria tão esmagadora de mulheres no poder legislativo, de mulheres candidatas. Nós precisamos, em 2026, colocar mais mulheres como deputados estaduais, federais, seja o que for. Nós precisamos de mulheres. Só mulheres vão pensar em políticas públicas para as mulheres. Então, assim, a gente está tão atrasada na política, na vida política da mulher, que para mim, em 2026, mulher só pode votar em mulher. Eu sou bem clara nesse posicionamento. Já fui candidata a vereadora na minha cidade e assim conheço o meio político e sou ativista política e para mim hoje não interessa a conduta de nenhum homem, se é bom, se é ruim, e a gente sabe que tem muito homem que é agressor de mulheres que está eleito, né? A gente sabe disso e que inclusive faz violência processual. Tá aí o caso da Cíntia Chagas contra a mulher. Mas assim, o que eu quero dizer é que nós estamos tão atrás, tão desiguais na política, que para mim, em 2026, mulheres têm que ser eleitas e votadas por mulheres. Para mim, não existe pensar que, é o que você falou, nós somos a maioria, 56% da população do Brasil. Tá na hora de mulher votar em mulher. Gente, o voto, ele é sigiloso, seu marido não vai saber, seu namorado não vai saber, sua família não vai saber. Chega lá, escolhe uma mulher e coloca ela. Porque como é que vocês querem mudar alguma coisa se você não vai votar em mulher? Entende? Eu acho que neste momento do Brasil que nós estamos, a gente está tão desigual que a gente precisa colocar mais mulheres, não adianta. Ai, mas tem mulher lá que pensa igual o homem, que está defendendo pauta de homem, está sendo manipulada dentro do partido porque o mandato não é dela. Então, se tivesse outras mulheres lá, se tivesse mais mulheres eleitas dentro do partido, ela não estaria se submetendo. A verdade é essa. Então, não é argumento para mim. E eu sou bem. E aqui é um canal que eu falo o que eu penso mesmo e respeito a opinião dos outros, mas para mim é 2026, temos que votar em mulheres. E é isso, sabe? Não tem outro tipo de pensamento, porque a gente precisa avançar. Nós precisamos avançar, correr atrás do prejuízo de tantos anos de subjugação, tantos anos de submissão, tantos anos de direitos sendo tolhidos, de direitos sendo negados. Eu acho que 2025 tem sido um ano fantástico em termos de direitos das mulheres, na justiça, nós temos conseguido um grande. Travou. Travou, voltei. Agora voltou. Estamos muito longe do ideal, ou pelo menos do mínimo mesmo que a gente gostaria, né? Gente, assim, não pense só em você, sabe? Às vezes é o que a doutora falou, você tem uma internet para assistir essa live, e aquela que não tem, aquela ribeirinha que tá lá na beira do rio com um monte de menino que não tem nem energia elétrica, que tá comendo farinha com água, ou às vezes tá dando a farinha com água pro filho dela, porque senão ela não, se ela comer, o filho dela não come. Sabe que as crianças que estão sendo estupradas aí na ilha de Marajó, porque a família mesmo vende a criança. É tanta desigualdade nesse Brasil. E essas mulheres são as que nem chegam aí votar, porque não tem nem condição de votar, muitas vezes. Não tem nem o da condução do barco, nem o do ônibus. Infelizmente, essa é a verdade. Não tem com quem deixar o filho pequeno. Então, você que vai votar, você, mulher que vai votar por ela, que vai escolher conscientemente, sem ter que trocar o seu voto por uma cesta básica porque está com fome, escolha uma boa representante, né? Eu tento abrir os olhos, assim, das manas que nos assistem nesse sentido, de que você não decide só por você, você está decidindo por muitas mulheres que às vezes não conseguem nem votar. A verdade é essa. É bem isso, Claudiana. É bem isso e assim, né? Eu estava falando, eu também estava pensando, né? Sobre as violências dentro de um processo, né? Aí eu saio um pouco da Maria da Penha e vou para o processo civil de família, né? Quantas mulheres ali são, por exemplo, a lei de alienação parental vem sendo utilizada como um instrumento para calar uma mulher, né? Monstruoso. Quantas mulheres ali não conseguem. Eu até estava lembrando de um caso assim, ó, que uma mãe
deixou os filhos com o pai, e aí, quando o pai foi entregar essas crianças, ele fez uma atitude assim, monstruosa com as crianças e essa mãe filmou. Por quê? Porque o pai foi na hora da entrega, a mãe veio correndo, viu que a situação pegou, porque, inclusive, eu digo assim para as minhas clientes, sempre tem um celular próximo, porque às vezes só tá você e ele, então é bom que Sim. você registre aqueles momentos, né? E ela registrou a situação, né, do pai e foi totalmente escrota. E daí foi colocado isso no processo, ela foi duvidada. Ela disse, não, eu acho que isso aí foi uma montagem, sabe? Uma montagem. Então, assim, e geralmente, assim, ó, Gaudiano, que você falou com a gente, quando eu falo de união de mulheres, é porque ah, nós mulheres, entre a gente, precisa haver uma união maior. Porque nós mesmas, acabamos desacreditando a outra mulher, entende? E tornando esse descrédito levado a público, porque é interessante, porque homem pode não acreditar no outro homem, mas aquele homem que não acredita, ele não expõe o outro homem. Nós mulheres, a gente tem esse costume, um mau costume, eu digo, né, de expor a outra mulher. Então, assim, quando houve essa avaliação dentro do processo judicial, foi analisado por uma mulher, e essa mulher interpretou dessa forma, ela não interpretou com um olhar de acolhimento, não, o desespero dessa mãe, por exemplo, poderia ter analisado o desespero dessa mãe, não, a conduta o circo montado para pegar esse pai, entende? Então, assim, a gente pode ficar aqui a noite toda, tá, Gaudiana, falando sobre violência, porque são várias as violências, são várias as violências, são várias os exemplos que a gente teria para dar, entende? São vários eles, né? Mas a gente pontuou um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de violência processual, violência psicológica, violência com os nossos filhos, né? A violência dentro das questões políticas, né? Então, só para a gente não está aqui para ensinar ninguém, eu, né? Você ainda é uma pessoa que é da tecnologia, eu digo das mídias, eu não sou dessa área, para eu falar é bem difícil. Então, mas eu digo para ti assim, ó, a gente está aqui para falar, só para dar voz, só para encorajar. Se eu estou aqui, se eu, André, que não sou das mídias, estou me expressando, né? Eu gostaria que cada um que ouviu também pudesse expressar e a gente fosse replicando essa conversa, a gente fosse expandindo. Perfeito. É como a gente aquela cena de que quando tu tens uma garrafa de água, tu vai passando para todo mundo até o último poder tomar o último gole de água. E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, né? Conversar, tornar essas conversas mais frequentes, né? Não só no mês de agosto. Não é só no mês de agosto que a mulher é violentada. São todos os dias, são todas as horas. Nós estamos conversando aqui, talvez aqui do lado da minha sala, talvez tenha mulher apanhando. É isso, doutora. E eu agradeço por tomar coragem, né, de vir para a rede social para conversar com todo o nosso público, comigo. É difícil para quem não tem, né, intimidade com a câmera, de falar, de se expor, mas eu digo que é um exercício. E por que eu vim para a internet? Porque eu acho que o celular hoje é a ferramenta mais fácil da mulher se defender e dela criar conscientização. Mais fácil do que um livro, que às vezes ela não tem condições de comprar. Então, às vezes, a amiga do trabalho mostra ali o vídeo para ela. E eu convido, né, que nem a senhora falou brilhantemente, mandem essa live para as amigas, compartilhe essa live, vai estar no YouTube gravada, vai ficar no meu feed gravado, da doutora também, que eu vou compartilhar com ela, vou marcar. Compartilhem esse vídeo, envia lá no grupo das amigas do trabalho, do condomínio, tudo. Porque uma mulher, gente, não é brincadeira, uma mulher que assistir essa live e sair da violência doméstica, a gente já tá feliz. Porque às vezes é um vídeo, às vezes é uma live que a mulher diz, espera aí, eu tô passando por isso. Onde é que eu vou? Já teve aqui comentário, ela falando, olha, teve uma que falou aqui, eu não sabia que tinha esses acessos, que eu tinha esses direitos. Então, uma mulher que assistir isso aqui e sair da violência doméstica e criar coragem de denunciar e for para um abrigo, ou então pedir uma bolsa do governo, que é a mulher protegida que tem aqui em Rondônia, tem em outros estados, abrigar os seus filhos,
sair com a família da violência doméstica, né, com os filhos ali, tudo, tirar o agressor do lar, já faz muita diferença. É uma família que vai ser salva, é uma vida, duas vidas, cinco vidas. Então, assim, e às vezes a gente fala, né, o ciclo da violência doméstica só acaba de duas formas. Ou ele te mata ou você abandona ele. Não tem outro jeito. Não existe o pensamento de que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Então, acho que as mulheres têm que ser bem conscientes disso, né? Até porque ele se acostumou a te violentar. Mesmo que ele passe pelos grupos reflexivos e etc., talvez com a próxima, quem sabe, ele seja um pouco menos ruim. Mas contigo ele não vai mudar, porque ele sabe que você se acostumou a ser maltratada, a ser violentada. E isso é psicológico mesmo. Então, eu acho que o recado principal que a gente tem, até para ir caminhando para o final, a nossa live já passou de uma hora. Um papo muito bom contigo, doutor André. Eu agradeço, assim, disponibilidade, o teu conhecimento, a coragem de vir se expor, né, necessário. Então, te parabenizo por isso, te agradeço de coração, né? Você trouxe muito conhecimento, somou muito aqui no canal e a gente está fazendo a nossa parte. Não é só hoje, como você falou de panfletar nos terminais, isso é muito importante. É um trabalho de formiguinha mesmo, que cada uma faz conforme consegue. Então, é uma dando palestra, é a outra lá panfletando, é a outra conversando no grupo de dança do condomínio, é a outra conversando na padaria, é a outra falando na escola, é a outra atendendo lá no posto de saúde. Então, todos esses trabalhos que a gente faz individualmente e coletivamente vão salvando vidas. Eu acho que parabenizar não só você, doutora Andréia, mas na sua pessoa, todas as mulheres que atuam no combate à violência doméstica, né? Seja em qualquer esfera, no judiciário, as policiais, todas nós, as oficiais de justiça, as advogadas, todas nós temos que ter coragem para atuar nesse campo, né? Que ele é muito árduo, mas a gente está aqui para fazer. E é isso. Muito obrigada. Imagina, Gaudiana, eu que agradeço, tá? Agradeço a você por toda a tua generosidade, né? Que eu já falei inicialmente. Eu olhei o teu Instagram e você tem todo um trabalho, tu é articulado, já está articulando esse processo de acolhimento para as mulheres e informação, né? Informação gratuita, né? Uhum. Há muito tempo, tá? Te parabenizo por isso, né? Obrigada. Te desejo muita força, muita coragem, que tu continue, que eu Obrigada. imagino que tu recebe muitos elogios, mas também você deve receber também ameaças, inclusive, pelo que tu posta, Muita. Sim. entende? Eu imagino que isso aconteça, né? E não só a velada, mas aquelas que dentro da, enfim, que Acontece. que tu continues com essa coragem, entende? Porque não é uma luta fácil, né? Mas não estás sozinho. É sobre isso, né? E ali eu vi alguma coisa sobre violência patrimonial e é só para finalizar mesmo, dizer Vamos lá. assim, que numa outra oportunidade a gente pode até falar sobre violência patrimonial, que é o que mais acontece nos processos de família hoje, tá? Que é o homem cara de pau ainda vindo pedir pensão alimentícia para a mulher. Se não bastasse tudo, ainda a gente tem que enfrentar isso. Ou É homem dizer que querendo a mulher não tem direito a nada do não que tem direito, construíram não tem juntos, porque direito. só ele Mas trabalhou, né, doutora? mas eu quero dizer isso da violência patrimonial inversa, por quê? Porque, além de tudo, o homem não pode ver a mulher, o homem não se conforma, esse homem que eu falo, o O agressor, não se ruim. conforma em ver a mulher numa posição melhor do que ele. Ele não se conforma, porque hoje a mulher trabalha, a mulher estuda, a mulher viaja, a mulher é super mulher, sempre foi, só que hoje a gente tem visibilidade e a gente se sente mais encorajada a fazer isso. E esse homem violento não aceita de jeito nenhum. De que forma que ele vai prejudicar essa mulher? Na questão patrimonial, porque o resto ele já não consegue mais, entende? É isso No mesmo. pagamento picado da pensão alimentícia dos filhos, atraso de pensão alimentícia, enfim, tem várias questões para se falar, mas é uma outra questão para que a gente reflita sobre isso também, sabe? Então já vou deixar o convite Tá? para a senhora, quando tiver disponibilidade, setembro, outubro, para a gente voltar a fazer uma nova live e falar só sobre violência patrimonial. É um tema que eu acho que é muito novo e é muito necessário, que a mulher tem que entender que até o cartão de crédito dela, se o cara obriga ela a dar, é violência patrimonial. Mas é uma conversa de mais uma hora. Então já fica o convite para a senhora, né, para você. Muito obrigada, Tá obrigada. convidadíssima para a gente fazer a live. Vai ser um prazer.
e a gente vai conversar sobre esse assunto. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês, tá? Obrigada. Boa noite, doutora. Deus E um abençoe, viu? excelente final de semana. Um beijo Para grande para os seus nós. filhos, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa Obrigada. noite.